Muitos acreditam que prosperidade e sucesso se resumem a metas ousadas, dinheiro abundante ou reconhecimento público. Mas a verdade é que a maior parte das quedas humanas acontece não por falta de esforço, nem por ausência de inteligência, mas por causa de um erro silencioso: colocar qualquer coisa acima da própria fonte criadora. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, o coração constrói sobre areia. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, dizia que a fé é a força misteriosa, capaz de transformar simples pensamentos em realidades palpáveis. Mas ele também alertava: quando essa fé é depositada apenas no ego, o fracasso se torna inevitável, porque a mente sem conexão com algo maior fabrica conquistas frágeis, que desmoronam diante da primeira crise. Joseph Murphy nos lembra que o subconsciente responde não ao que dizemos da boca para fora, mas às crenças mais profundas que carregamos dentro. Se o alicerce não for Deus, a mente se torna um campo instável, vulnerável ao medo, à ansiedade e ao colapso. É como uma árvore que cresce, se torna visível, admirada por todos, mas que não tem raízes fortes o suficiente para resistir ao primeiro vento. É importante dizer: não se trata de religião, mas de espiritualidade prática, de alinhar a vida à inteligência maior que sustenta o universo. Porque sem isso, todo sucesso se torna instável, toda conquista vira temporária, e todo triunfo acaba corroído pelo vazio silencioso da falta de sentido. Então, a pergunta que guia esse vídeo é: você está construindo sobre areia ou sobre rocha? O vazio invisível de quem busca sem alicerce espiritual. Um dos maiores erros da nossa geração é acreditar que progresso material, conquistas externas e reconhecimento público são suficientes para sustentar a vida. Muitas vezes confundimos crescimento financeiro com plenitude interior. Confundimos movimentação constante com realização verdadeira. E o resultado é um paradoxo: quanto mais se conquista, mais vazio se sente. Esse é o vazio invisível que habita o coração de quem busca sem alicerce espiritual. Vivemos em uma sociedade que nos ensina desde cedo que o sucesso se mede por bens acumulados, pela posição que ocupamos ou pelo aplauso que recebemos. Mas quando o coração repousa apenas nisso, inevitavelmente chega a hora em que o silêncio do quarto escuro revela a verdade. Ter não é o mesmo que ser. O ter pode encher as mãos, mas não preenche a alma. O ser, por outro lado, nasce de um alicerce profundo, enraizado em algo maior do que nós mesmos. Esse erro, muitas vezes, não é percebido de imediato. A pessoa corre atrás de metas, ultrapassa barreiras, conquista o que parecia impossível, mas ao chegar lá, descobre um gosto amargo de insatisfação. É como beber água salgada para matar a sede. Quanto mais se bebe, mais a sede aumenta. Essa é a experiência silenciosa de tantos que parecem ter tudo aos olhos do mundo, mas confessam em particular que se sentem vazios, cansados e sem direção. Napoleon Hill descreveu isso ao afirmar que a fé, quando colocada apenas no ego, inevitavelmente leva ao fracasso, porque o ego é limitado, frágil e ansioso por controle. Ele pode construir muito, mas tudo o que constrói permanece instável. O ego é como uma casa feita de vidro, bela aos olhos, reluzente, mas incapaz de resistir ao primeiro impacto. E é justamente nesse ponto que o vazio se revela, quando algo inesperado acontece, quando a crise chega, quando o vento sopra forte. Sem Deus como fundamento, tudo se desmorona. Esse vazio também tem um impacto emocional profundo. A ansiedade, a depressão e a sensação de estar constantemente correndo atrás de algo que nunca chega não nascem apenas de problemas externos, mas de uma desconexão interna. É como se a alma gritasse: você está me negligenciando, você se esqueceu de onde vem sua força. A ansiedade silenciosa de ter tudo e não sentir nada é um sintoma do afastamento da fonte. Joseph Murphy explica que o subconsciente precisa de impressões fortes para criar estabilidade. Se a mente recebe constantemente mensagens de competição, medo e carência, é isso que se manifesta como experiência de vida.
A pessoa até conquista, mas não sustenta. Até recebe, mas não aproveita, porque o subconsciente continua preso em um ciclo de insegurança. E sem Deus como centro, esse ciclo nunca se rompe. Um exemplo real disso está na vida de muitos executivos e empreendedores que, após atingir o auge de suas carreiras, entraram em colapso emocional. Tinham casas, carros, status e viagens, mas não tinham paz. Tinham tudo o que o mundo podia oferecer, mas não tinham raízes espirituais. E como uma árvore sem raízes profundas, bastou o primeiro vento forte para que caíssem. Isso não significa que sucesso e espiritualidade sejam opostos. Ao contrário, significa que um dá sentido e estabilidade ao outro. Quando Deus está em primeiro lugar, o progresso material deixa de ser um peso e passa a ser consequência. Ele não se torna ídolo, mas ferramenta. Não ocupa o trono, mas se torna expressão do propósito. Prosperidade com Deus é diferente. Ela gera paz, sentido e durabilidade. É aqui que surge o grande insight. Colocar Deus em primeiro lugar não diminui as conquistas, não as atrasa, não as impede. Pelo contrário, dá a elas direção, significado e firmeza. Imagine uma casa construída sobre areia. Ela pode ser bela, luxuosa e admirada de fora. Mas quando a maré sobe, quando a chuva cai, quando o vento sopra, ela não resiste. Agora, imagine a mesma casa construída sobre rocha. A tempestade vem, mas a casa permanece. A diferença não está na beleza da construção, mas no alicerce em que foi firmada. Assim é a vida sem e com Deus. Esse vazio invisível é traiçoeiro, porque não se mostra de imediato. Ele se esconde atrás de sorrisos, conquistas e aparentes vitórias. Mas mais cedo ou mais tarde, ele cobra o preço. Quem não constrói com Deus, cedo ou tarde, descobre que construiu para nada. Porque a alma humana não foi feita apenas para possuir, mas para estar em comunhão com sua fonte criadora. Por isso, a primeira mudança prática é a consciência. Observar a si mesmo e perguntar: o que me move? Por que eu corro atrás do que corro? O que me guia em minhas decisões? Se a resposta for apenas reconhecimento, dinheiro ou status, é sinal de que a base está instável. Mas se a resposta for propósito, serviço e fé, então há raízes. Colocar Deus em primeiro lugar é, em essência, um ato de alinhamento. É lembrar-se de que tudo nasce dele e tudo volta para ele. É escolher não apenas conquistar, mas conquistar com sentido. É decidir que o trono do coração não será ocupado por vaidade, medo ou ego, mas por algo eterno, sólido e inabalável. Porque o que nasce de Deus permanece. O que nasce fora dele desmorona. A distorção sobre fé e manifestação que mantém muitos estagnados. Vivemos em uma era em que se fala muito sobre fé, pensamento positivo e manifestação, mas raramente de forma profunda e verdadeira. Muitas pessoas acreditam que basta pensar em algo, desejar com força e repetir frases de efeito para que a vida se transforme. Essa visão superficial cria frustração, porque reduz a fé a uma técnica mental, esquecendo sua verdadeira essência, conexão com a fonte criadora. É aqui que está a distorção que mantém tantos estagnados, confundir autossuficiência com espiritualidade. A crença popular de que, se eu acreditar em mim mesmo, tudo vai dar certo, contém uma verdade parcial, mas perigosa quando desconectada do todo. É claro que acreditar em si é essencial, mas acreditar apenas em si, sem reconhecer a fonte maior da vida, é como tentar acender uma lâmpada desconectada da energia elétrica. A lâmpada pode até ser bonita, bem projetada e de última geração, mas sem ligação com a energia, permanece apagada. Assim é o ser humano que confia apenas na própria mente, esquecendo-se de que toda inspiração e força vem de algo além. Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça que a fé é a base de toda a acumulação de riquezas, mas enfatizou que essa fé não é cega. É uma força misteriosa que conecta a mente humana a um campo de inteligência infinita. Quando essa fé é reduzida a ego ou desejo superficial, ela perde seu poder.
O que resta é apenas esforço humano limitado, que se desgasta rapidamente. Joseph Murphy reforça essa visão ao ensinar que o subconsciente é como um solo fértil que recebe sementes de crenças, mas depende da qualidade dessas sementes. Quando alguém planta sementes de orgulho, medo ou vaidade, colhe insegurança e estagnação. É por isso que tantas pessoas dizem: eu acreditei, eu visualizei, eu repeti afirmações, mas nada mudou. O problema não está na prática em si, mas no alicerce em que ela foi construída. A neurociência espiritual também nos mostra como isso acontece. O cérebro humano, sem referência de algo maior, tende a reforçar padrões egóicos. Ele busca sempre proteger, controlar e se colocar no centro de tudo. Esse mecanismo, quando mal orientado, cria estresse constante, autossabotagem e até doenças emocionais. A fé, quando distorcida, deixa de ser confiança plena em um propósito maior e se torna apenas mais um esforço ansioso de manipulação da realidade. Essa distorção gera uma consequência prática devastadora. A pessoa acredita estar exercendo fé, mas na verdade está alimentando insegurança, porque no fundo ela sabe que está apoiada apenas em si mesma e não em algo eterno. É como construir sobre a areia. Cada conquista parece sólida até que o primeiro vento a derrube. É por isso que tantos que exploram a ideia de manifestação acabam presos em ciclos de frustração. Eles acreditam em metade da verdade, no poder da mente, mas ignoram a outra metade, a necessidade de alinhar essa mente à fonte criadora. A fé verdadeira não é apenas acreditar que algo vai acontecer, mas acreditar que já está garantido porque vem de Deus. É uma certeza calma que não se desespera quando os resultados não aparecem imediatamente. É uma confiança que não vacila quando os obstáculos surgem. É a diferença entre manipular e se alinhar. Quem tenta manipular a vida vive em estresse. Quem se alinha com Deus encontra paz, mesmo em meio ao processo. Um exemplo claro dessa distorção está em pessoas que transformam a manifestação em um exercício puramente mental. Elas repetem frases como "eu sou rico" ou "eu sou próspero", mas dentro de si carregam dúvidas, medos e culpas não resolvidos. O subconsciente, como lembra Joseph Murphy, não aceita palavras vazias, mas sim emoções impregnadas de verdade. Se a emoção dominante é de medo ou carência, é isso que se manifesta, independentemente das palavras repetidas. Aqui está a chave. Fé e manifestação não são sobre convencer a mente lógica, mas sobre programar o subconsciente com impressões profundas alinhadas a Deus. Não é sobre repetir 1000 vezes, mas sobre sentir com convicção e confiança. É por isso que tantas pessoas oram sem resultados. Suas palavras são de fé, mas seus sentimentos são de dúvida. Uma prática poderosa para corrigir essa distorção é revisar diariamente as motivações. Perguntar a si mesmo: essa decisão vem da vaidade ou vem do propósito? Estou confiando apenas na minha força ou estou me alinhando à fonte criadora? Essa autoanálise simples pode transformar completamente a forma como vivemos a fé. Outra prática é observar o que se semeia no subconsciente antes de dormir. Joseph Murphy ensina que os últimos pensamentos antes do sono são as sementes mais férteis. Se dormimos alimentando medo, ansiedade ou orgulho, reforçamos esses padrões. Mas se dormimos entregando nossas intenções a Deus, regamos o solo interno com confiança. A verdadeira fé não é passiva, mas também não é ansiosa. Ela age sim, mas age em paz. Ela se movimenta, mas com a certeza de que não depende apenas da força humana. Colocar Deus em primeiro lugar na manifestação é como colocar raízes profundas em uma árvore. Pode demorar para que os frutos apareçam, mas quando aparecem, ninguém os arranca. Portanto, a distorção sobre fé e manifestação não é um detalhe, é um divisor de águas. Quem confunde fé com ego vive em frustração. Quem entende que fé é alinhamento com Deus encontra estabilidade, mesmo antes de ver resultados externos, porque a paz já se torna fruto imediato desse alinhamento. A revelação contra-intuitiva.
Colocar Deus em primeiro lugar é o verdadeiro acelerador. À primeira vista, pode parecer que colocar Deus em primeiro lugar é um atraso, um freio, uma forma de deixar a vida mais lenta. Muitas pessoas pensam, se eu parar para orar, meditar, refletir, não vou perder tempo? Não seria melhor agir, correr, produzir? Essa é a ilusão que mantém tantos aprisionados na corrida frenética da vida moderna. A ideia de que quanto mais aceleramos, mais resultados teremos. Mas a verdade é outra. Colocar Deus em primeiro lugar não retarda, acelera. Não trava, mas abre caminhos. Não tira tempo, mas multiplica oportunidades. O mito de que espiritualidade desacelera resultados é um dos maiores enganos de nossa era. Somos treinados desde cedo a acreditar que esforço, sacrifício e correria são sinônimos de progresso. Trabalhe mais, durma menos, faça mais do que os outros. Essa é a mensagem repetida pela sociedade. Mas quantos, mesmo depois de tanto esforço, continuam sem direção, sem propósito e sem paz? Quantos acumulam bens e títulos, mas vivem em ansiedade crônica, depressão ou sensação de vazio? O excesso de esforço sem alinhamento é como remar contra a correnteza. Gasta-se energia, mas quase não há avanço. Napoleon Hill nos alerta com clareza: pense e enriqueça. A fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. Note que ele não diz esforço ou habilidade técnica, mas fé. A fé verdadeira é o motor oculto que acelera a realização, porque ela conecta o ser humano a um campo de inteligência infinita. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nos alinhamos a esse campo. E nesse estado, as ideias certas surgem no momento exato, as pessoas corretas aparecem no caminho, e oportunidades fluem com naturalidade. A revelação contra-intuitiva é esta: o mundo ensina que para conquistar, você precisa lutar contra tudo e todos. A fé ensina que para conquistar, você precisa se alinhar com a fonte que já contém tudo. O esforço sem fé é como remar contra a corrente. A fé com ação é como abrir as velas do barco e deixar o vento certo conduzir. Isso não significa passividade, mas sabedoria em reconhecer que há uma força maior guiando o processo. Um exemplo prático. Pense em um empreendedor que inicia seu dia mergulhado apenas em ansiedade, listas intermináveis e preocupações financeiras. Ele pode trabalhar 14 horas por dia, mas sua energia estará fragmentada. Agora imagine outro empreendedor que inicia o dia com alguns minutos de oração, entregando seus projetos, pedindo clareza e sabedoria, e só então parte para a ação. Esse segundo não apenas terá mais foco, mas também tomará decisões mais assertivas, porque sua mente estará em coerência com seu espírito. O primeiro pode até conquistar algo, mas pagará o preço da exaustão. O segundo constrói com consistência e paz. Essa é a diferença entre o esforço humano isolado e o esforço humano alinhado a Deus. Um se desgasta, o outro se multiplica. Do ponto de vista vibracional, colocar Deus em primeiro lugar é também um acelerador, porque eleva a frequência interna. Ansiedade e medo bloqueiam soluções criativas, mas confiança e fé liberam o cérebro para acessar insights e conexões antes invisíveis. A ciência já provou que estados de confiança e gratidão ampliam a atividade do córtex pré-frontal, região ligada à clareza, planejamento e inovação. Em outras palavras, quando você entrega suas preocupações a algo maior, seu cérebro funciona melhor. Aqui está uma analogia poderosa. Remar contra a corrente exige esforço interminável. Você pode até se mover alguns metros, mas a cada instante precisa de mais força. Quando você se alinha ao fluxo de Deus, é como se o barco fosse conduzido pela correnteza certa. Você ainda precisa ajustar as velas, ainda precisa estar atento, mas a energia que move sua vida não vem apenas de você, vem da fonte. Por isso, o que muitos chamam de milagre nada mais é do que a consequência natural de estar alinhado. É quando portas se abrem sem explicação, encontros transformadores acontecem de forma inesperada, soluções surgem em meio a crises. É nesse ponto que entendemos que colocar Deus em primeiro lugar não atrasa a vida, mas nos coloca no ritmo da vida.
Uma prática simples para viver essa revelação é a seguinte: antes de iniciar qualquer projeto, reserve um momento para alinhar intenção, propósito e fé. Pergunte a si mesmo: isso que vou fazer glorifica apenas meu ego ou também honra algo maior? Depois dedique alguns minutos de silêncio, oração ou meditação, pedindo clareza e direção. Essa pausa não é perda de tempo. É o investimento que garante que cada ação posterior terá peso multiplicado. É como afiar uma espada antes da batalha. Quem corre sem afiar pode até atacar primeiro, mas sua lâmina estará cega. Quem para afiar chega preparado, eficiente, confiante. Assim também é a vida. Essa prática cria coerência emocional e vibracional, permitindo que a mente e o coração trabalhem em uníssono. Ao invés de se mover pela ansiedade, você se move pela confiança. Ao invés de decidir pelo medo, você decide pelo propósito. E decisões tomadas nesse estado têm impacto muito maior, porque estão alinhadas à fonte de toda a criação. Portanto, o verdadeiro acelerador da vida não é correr mais rápido, mas correr na direção certa. Não é acumular esforço, mas alinhar esforço com fé. Não é depender apenas do humano, mas reconhecer o divino. É aqui que está a chave que muitos ignoram. Quem coloca Deus em primeiro lugar descobre que aquilo que parecia impossível começa a acontecer de forma natural. Essa é a revelação contra-intuitiva que transforma a jornada. Colocar Deus em primeiro lugar não é atraso, é aceleração. Não é limitação, é expansão. Não é perda de tempo, é multiplicação do tempo. Porque quando sua vida se alinha ao fluxo divino, você deixa de lutar contra a correnteza e passa a ser conduzido pela maré da providência. O segredo prático para viver com estabilidade e propósito. A vida moderna é marcada por instabilidade. Pessoas vivem sob pressão constante, mudanças repentinas e incertezas diárias. Em meio a tudo isso, muitos buscam estabilidade em fontes externas: dinheiro, status, relacionamentos ou conquistas profissionais. Mas quem depende apenas dessas bases acaba sempre vulnerável, porque tudo o que está fora de nós pode mudar de uma hora para outra. O verdadeiro segredo para viver com estabilidade e propósito está em colocar Deus no centro, fazendo dele a base sobre a qual todas as áreas da vida são construídas. Quando Deus não está no centro, qualquer crise abala, qualquer crítica fere, qualquer obstáculo parece intransponível. Mas quando ele é o fundamento, existe uma força silenciosa que sustenta a mente e o coração, mesmo em meio às tempestades. É o que Jesus descreveu em Mateus 7, 24, 25, ao falar sobre o homem que constrói sua casa sobre a rocha. Os ventos vêm, as chuvas caem, os rios transbordam, mas a casa não cai, porque foi construída sobre alicerces firmes. Da mesma forma, uma vida alinhada ao propósito divino se torna inabalável. O preço de não colocar Deus no centro. Quem vive apenas de circunstâncias externas, vive refém delas. Isso significa que se o dinheiro aumenta, a pessoa se sente feliz. Se diminui, sente-se em desespero. Se alguém elogia, sente-se confiante. Se critica, sente-se derrotada. Se a vida flui como desejado, existe entusiasmo. Se algo sai do planejado, instala-se a frustração. Essa é a vida instável, frágil, vulnerável. Pior ainda, a ausência de propósito espiritual cria uma sensação de vazio, mesmo quando conquistas externas são alcançadas. Há quem consiga fama, fortuna e reconhecimento, mas ainda assim sinta que falta algo. Esse vazio é o sinal de que a alma está clamando por um alinhamento mais profundo, um sentido maior que transcenda as conquistas momentâneas. Estudos científicos reforçam essa realidade. Pesquisas mostram que pessoas com uma prática espiritual consistente apresentam maior resiliência em momentos de crise, têm recuperação emocional mais rápida e demonstram mais clareza em suas decisões. Isso acontece porque a espiritualidade cria um eixo interno de estabilidade, um centro de gravidade que impede que a vida se desestabilize diante das pressões externas.
Estabilidade não é ausência de problemas, mas solidez diante deles. Muitos acreditam que colocar Deus no centro fará com que a vida seja livre de dificuldades. Esse é um equívoco. A diferença não é a ausência de problemas, mas a forma como lidamos com eles. Quando Deus é o fundamento, problemas deixam de ser monstros assustadores e passam a ser oportunidades de crescimento e de fortalecimento espiritual. Um líder que coloca Deus em primeiro lugar, por exemplo, em tempos de colapso econômico, não entra em desespero. Ele pode sentir o peso da responsabilidade, mas mantém paz interior suficiente para tomar decisões sábias. Essa paz não é fruto de técnicas humanas, mas da confiança em algo maior. A Bíblia chama isso de a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Napoleon Hill também observou esse princípio nos maiores empreendedores e líderes que estudou. Ele percebeu que, nos momentos de maior pressão, aqueles que possuíam uma fé profunda, não necessariamente religiosa, mas uma confiança em uma inteligência maior, conseguiam manter clareza e firmeza. Em vez de reagirem impulsivamente, respondiam de forma estratégica. O segredo prático: rituais diários de alinhamento. A estabilidade espiritual e emocional não surge por acaso. Ela precisa ser cultivada diariamente por meio de práticas simples, mas consistentes. Uma das mais poderosas é criar um ritual em que a primeira decisão do dia seja entregar a direção da vida a Deus. Isso pode ser feito através da oração, da meditação ou até mesmo de uma reflexão silenciosa. O que importa não é a forma, mas a intenção. Começar o dia reconhecendo que existe uma fonte maior de sabedoria e força, e que tudo o que for feito deve estar alinhado a esse propósito. Imagine alguém que acorda e, antes de se perder em notificações, notícias e preocupações, tira alguns minutos para agradecer, para pedir direção e para alinhar sua mente ao divino. Essa pessoa começa o dia em estado de coerência, corpo, mente e espírito vibrando na mesma sintonia. Ao longo do dia, inevitavelmente surgirão desafios, mas ela terá uma base firme para enfrentá-los. Outro hábito poderoso é a prática da oração-respiração. Durante o dia, diante de uma situação difícil, a pessoa pode recitar mentalmente uma frase curta que resuma sua fé em sincronia com a respiração. Pode ser um versículo bíblico como: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Salmo 27:1. Essa prática simples ajuda a realinhar o estado interno e a evitar decisões tomadas no calor da emoção. Exemplos práticos de estabilidade espiritual. Muitos líderes ao longo da história testemunharam como a fé e a espiritualidade lhes deram firmeza em tempos críticos. Pense em Martin Luther King Jr., que liderou um movimento inteiro em meio a perseguições e ameaças, sustentado por uma convicção espiritual profunda. Ou em empresários que, durante crises financeiras, escolheram manter a integridade e a confiança em Deus. E por isso, reconstruíram suas empresas de forma ainda mais sólida. Esses exemplos mostram que colocar Deus em primeiro lugar não torna a jornada mais fácil, mas torna o viajante mais forte. E essa força é o que gera a estabilidade verdadeira. Propósito como bússola da vida. Estabilidade e propósito caminham juntos. Não basta apenas ter equilíbrio interno, é preciso também ter uma direção clara. Colocar Deus no centro significa reconhecer que o propósito maior da vida não é apenas acumular, mas servir, contribuir e manifestar os dons recebidos. Quando a vida é guiada por esse propósito, cada desafio passa a ter sentido. A dor não é em vão, o esforço não é desperdiçado, a espera não é inútil. Tudo se encaixa dentro de um processo maior de crescimento. E aqui está a revelação final. Viver